Sejam muito bem-vindos ao Arq Pode Mais, o podcast onde o arquiteto pode mais. Hoje nosso episódio vai ser especialmente para você conhecer a nossa equipe, conhecer um pouco mais sobre cada integrante. E temos aqui presentes estudantes de arquitetura e urbanismo do IFES, Maísa Santana. Olá, gente. Nailson Araújo. É um prazer estar aqui. E eu, Felipe Santos, juntamente da professora e arquiteta Sandra Graça. Bom dia, gente. Para começar, a gente queria saber um pouco mais sobre você, Maísa. Conte um pouco pra gente como foi despertado o amor pela arquitetura em você. Então, gente, eu sempre amei tudo de casa, né? Sempre eu organizava a minha casa, sempre estava mudando de local, um sofá, uma TV. Eu sempre buscava melhorar a minha casa, né? Então, isso sempre me despertou. Antes eu não conhecia muito bem essa área, né? Mas, aos poucos eu fui pesquisando e vendo que eu me encaixava nessa área, né? Então, hoje, assim, eu sou muito realizada por estar nessa área, que é um curso que eu, sempre estava ali escondidinho de mim, mas só que eu consegui despertar e descobrir, encontrar a arquitetura, né? E é por isso que eu nunca quis outra área, essa sempre me encaixou. Maísa, e qual a parte que você mais gosta estudando arquitetura? Eu estou gostando muito de estudar a parte mais do centro urbano. Eu acho que eu senti assim, uma dificuldade de achar que não ia gostar, mas uma disciplina me despertou esse olhar de querer mais fazer um estudo sobre a cidade. Eu estou gostando bastante em relação a isso que eu não via, né? Via, assim, questão mais de interior, mais de planta de casa, mas nunca tive um contato com a área do urbano, que é o que está mais me chamando a atenção. Então, Maísa, aproveitando, né? Eu vou fazer uma pergunta a ti. O que te motiva a continuar estudando arquitetura? Eu acho que é uma paixão. Eu não me veria em outra profissão, a não ser arquitetura, né? No caso, eu me encontrei numa área que eu acho que eu fui destinada a estar. Aí, por isso que eu não consigo me ver em outra área, né? Excelente, Maísa. Foi muito bom te conhecer. E quanto a você, Nailson, como foi que você chegou até o curso de arquitetura e urbanismo? O que foi que te fez também cursar esse curso? Rapaz, se eu for te contar, desde criança eu sempre tive essa vontade. Eu fazia as coisas sem saber o que era arquitetura. Então eu já gostava de fazer maquetezinhas, ficava brincando. E eu sempre gostei de construir algo. Então, acho que isso foi desde a infância, porque meus tios, eles são pedreiros, trabalham na área da construção civil, e eu ficava sempre acompanhando e vendo ali. E eu sempre tive essa vontade. O engraçado é que quando chegou no meu ensino médio, às vezes eu me deparei com história, eu sempre quis, aí depois mudei meu conceito, aí, não, eu quero história. Aí eu pensei, eu não consegui passar em história, infelizmente, mas felizmente encontrei a arquitetura novamente, resgatando meu sonho de criança, e a arquitetura tem história, tem tudo a ver, e foi casamento na primeira vista. Nelson, me conte, o que mais você se surpreendeu quando iniciou o curso de arquitetura? Logo foi história da arquitetura, logo de cara, assim. Isso impactou, assim, cara, tem história na arquitetura, em arquitetura e urbanismo. E também a parte de urbanismo eu gosto também, porque eu vejo a cidade precisando de um socorro, e eu acho que um projeto que engloba uma cidade, pensando tanto na acessibilidade, como paisagismo, sustentabilidade, isso faz com que a gente mude, né, a cada dia para um futuro melhor. Nailson, então quais são os recursos mais úteis que te ajudarão ao longo do caminho? Foi o meu bom histórico de notas. Eu tirava muitas boas notas e eu entrei no IFES graças a meu histórico acadêmico. E eu gostava sempre, assim, de me empenhar nas atividades. Eu sempre busquei as coisas. E uma coisa que eu acho que é até estranho eu falar isso, mas eu sou persistente naquilo que eu quero. E eu sempre não desisto fácil, não. Apesar de ter muitas vezes dar vontade de desistir, mas estou sempre seguindo em frente. Agora você, Felipe. Vamos agora saber muitas informações de Felipe. O que é que te fez cursar arquitetura e urbanismo no IFES? Eu acho que, como meus colegas, Maísa, Nailson, também foi uma paixão desde criança. Isso é uma coisa que eu desde pequeno gosto.
Quando eu era pequeno, eu até brincava, ficava desenhando casinha com meu primo. Eu era o arquiteto e ele engenheiro. E a gente gostava muito de ficar desenhando. Também eu tenho muita influência do meu pai. Meu pai era encarregado de obras, já foi mestre de obras também, e agora está cursando engenharia civil. Então a gente já está com isso meio na veia, sabe? A gente gosta de falar que já está na veia. E a gente sempre busca essa área. Desde pequenininho eu gosto, sempre que me perguntavam no ensino médio o que eu queria ser quando eu crescesse, qual curso eu faria, eu sempre tive a certeza que era arquitetura e urbanismo, nunca duvidei em nenhum momento e sempre desde pequeno já fui alimentando essa paixão. Então, Felipe, me conta aí, qual é a sua parte favorita do curso? Então, assim, a parte que eu mais gosto do curso é a parte de desenhar. Eu gosto muito de desenhar, desde pequeno eu desenho. E a parte também de representar graficamente as minhas ideias, botar as minhas ideias no papel, eu gosto muito disso. E é uma parte que eu sempre venho praticando desde pequenininho. Também gosto muito dessa parte de usar os programas de projeto, de desenho, de 3D, essas coisas. Eu sempre gostei muito dessa parte mais tecnológica. Então, isso é a minha parte favorita do curso. Junto também de paisagismo, que eu criei uma paixão pelo paisagismo. Pelo conforto também, eu criei uma paixão muito grande. Essas coisas todas me fizeram gostar muito mais de arquitetura. E, Felipe, em relação a estudante, qual a sua dificuldade que você enfrenta no dia a dia em relação a ser estudante, né? Com toda certeza, acho que é um problema não só meu, mas de todo estudante de arquitetura, a rotina cansativa, as noites perdidas de sono, as horas que a gente passa projetando, muitas horas. Com certeza, essa é uma dificuldade enorme que a gente enfrenta. Agora, professora, a gente gostaria de saber de você, professora Sandra, onde foi que começou essa paixão pela arquitetura e de onde veio essa ideia de se tornar arquiteto e mudar tantas vidas de forma positiva? Gente, eu sou um pouco diferente dos meninos. Na realidade, eu adorava desenhar, mas eu nunca liguei essa paixão por desenho com arquitetura. Estou sendo honesta. Então, eu fui aluna da Escola Técnica, antiga Escola Técnica, que hoje se chama IFES. E minha formação na Escola Técnica é eletrotécnica. E eu sempre tirava nota 10 nas disciplinas de desenho, então eu sempre tirei desenho de letra, mas ainda assim eu ainda não ligava ao curso de arquitetura. Então, quando eu saí lá da escola técnica, estava na minha cabeça fazer engenharia elétrica, certo? Então, eu fiz vestibular na época para fazer engenharia elétrica e, graças a Deus, eu perdi, né? Eu perdi. Aí, depois disso, eu fiz, gente, vou mudar o foco. Então, eu resolvi ir para a área de arquitetura. Foi assim, gente, estou sendo honesta. Foi assim que eu fui parar em arquitetura. Aí eu vou fazer arquitetura durante um ano, vou perceber como é a coisa e decido se eu fico ou volto para a engenharia elétrica. Gente, foi paixão à primeira vista, assim, aquela coisa que não saí mais. Nesse ano aí, foi cursos e mais cursos, um bocado de curso para sempre aprimorar mais a parte da arquitetura. É uma paixão. Hoje, realmente, é uma paixão. E em relação às áreas, a senhora pensou em atuar no início da carreira? Quais foram as áreas que a senhora pensou em atuar? Bem, gente, logo que eu estava na faculdade, né, eu estagiei no escritório de arquitetura de professores da própria faculdade. E eles atuavam muito na área residencial. Eu sempre fui apaixonada pela área residencial. Então, isso poderia ser feito casas, poderia ser feito prédios, mas sempre atuante na área residencial. E eram projetos de arquitetura, não eram projetos de interiores. Eram sempre projetos ligados diretamente à construção física da casa, certo? Então, no início, eu realmente gostava muito disso. Só que, quando eu vim morar em Aracaju, eu moro em Aracaju, eu sou de Salvador, na realidade. Me formei, minha formação é na Universidade Federal da Bahia, eu sou baiana. E vim morar em Aracaju, chamado por uma construtora para implantar o setor de arquitetura na construtora dele durante 2 anos e terminei ficando, né? Eu abri o escritório e, quando eu abri o escritório, começaram a surgir vários projetos de consultórios. Vários, gente. Tem um prédio lá em Aracaju onde eu fiz 14 consultórios. Então, isso daí me botou na área médica, assim, de uma forma muito forte, a ponto de eu ir atrás buscar uma especialização na área de arquitetura hospitalar.
Então, depois disso, eu fiz projetos para vários hospitais, várias clínicas, fiz reforma para enquadrar a norma. Então, eu fiz muita coisa na área hospitalar que eu realmente amo. Eu amo a área de arquitetura hospitalar porque é uma forma muito incisiva da arquitetura influenciar na recuperação daquela pessoa que está ali muito debilitada. É diferente. Uma casa, você faz o projeto de uma casa, você faz o projeto de interiores para que aquelas pessoas se sintam bem em estar naquela casa. Mas quando você faz um projeto de arquitetura hospitalar, gente, a coisa é muito mais forte. Você tem que fazer com que a sua arquitetura influencie positivamente naquela recuperação do paciente. E isso já existem estudos concretos quanto a isso. Então, os hospitais lá no Sudeste, hospitais na Europa, hospitais nos Estados Unidos, todas essas áreas existem uma preocupação muito forte em se planejar muito bem tanto a arquitetura do corpo físico do prédio, quanto a parte de arquitetura de interiores, que é aquela parte que nós chamamos de decoração de interiores, para que aquilo tudo auxilie em todo o processo de recuperação do paciente, porque a ideia é que o paciente não fique muito tempo dentro do hospital sujeito a pegar alguma infecção hospitalar. A ideia sempre é que o paciente se recupere o mais rápido possível. E atualmente a senhora ainda se mantém nessa área que a senhora escolheu ou ainda deu uma pausa? Conte um pouco. Gente, atualmente, em 2020, eu virei professora, né? Depois de tantos meus estagiários, eu tive um escritório de arquitetura e lá os estagiários ficavam o tempo todo: Sandra, você tem que ensinar, você tem que ensinar. Então, os estagiários ficavam me pentelhando em ensinar. E eu sempre dizia que se eu fosse ensinar, eu só ia ensinar em um lugar, que era na escola técnica, que hoje se chama Instituto Federal de Sergipe. Então, teve uma época que eu fiz o concurso, eu até passei, mas na época, como eu estava com muito projeto, eu não pude aceitar e recusei quando eles me chamaram para tomar posse. Eu recusei. Aí depois eu resolvi fazer o concurso de novo. Passei de novo no concurso do IFES, certo? E me chamaram para vir para atuar em Lagarto. Então, a sopa no mel, porque eu queria tanto dar aula para o técnico, quanto eu queria dar aula para o pessoal de arquitetura. Então, quando eles me chamaram, eu não pensei duas vezes, entendeu? Então, eu entrei no IFES em plena pandemia, me ajustando para dar aula virtual. Gente, foi uma guerra, mas estou aqui, sobrevivi, viu? Estou aqui, vivinha. E aproveitando esse momento especial do episódio de hoje, que é essas apresentações, eu te falo, Sandra, qual é a sua coisa favorita sobre o que você faz? Bem, né, você perguntou qual é a coisa favorita que eu faço na minha área assim, de arquitetura. Gente, a arquitetura para mim é uma arma de fazer bem. Olhe bem o termo, eu não gosto nem desse termo arma, mas para mim é uma arma poderosíssima de você conseguir usar a arquitetura para promover o bem-estar das pessoas, independente se aquele bem-estar é numa casa, independente se aquele bem-estar é num comércio, numa lanchonete, numa doceria. Então, você consegue, através da arquitetura, você fazer uma completa transformação do espaço e fazer com que todo aquele espaço provoque sensações positivas nas pessoas que vão naquela área, certo? Então, eu curto fazer com que os projetos se mostrem. Eu sempre digo que o projeto, ele se mostra. Não sou eu que faço o projeto. Eu coloco no papel o que ele está se mostrando. Então, cada projeto, para mim, gente, é um filho. Eu tenho vários filhos por aí pelo mundo, certo? Então, pessoal, infelizmente vamos ter que acabar por aqui agora. Foi muito bom conhecer vocês, foi muito bom saber um pouco sobre a história de vocês. E eu quero agradecer também aos ouvintes por terem ouvido o nosso podcast. Hoje você pôde também conhecer um pouco sobre a gente, sobre a nossa equipe e sobre também o que vem por aí no nosso podcast. Fique sempre ligado nas nossas redes sociais. No Instagram, o @ é pod_arc. Temos sempre novos posts toda terça-feira e toda quinta-feira às 19 horas, além de trazer novidades sobre os episódios que vão sair e também do nosso podcast. Sempre trazendo um pouquinho a mais de conhecimento e dicas para vocês. Muito obrigado pela atenção e tchau. Aê, gente, tchau. Tchau, pessoal.